Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, primeira vez que você está aqui, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Chegamos à marca de 4.000 pessoas lá no Instagram, então eu queria agradecer a todo mundo que chega lá, que fortalece toda semana nas perguntas, com os posts diários que estão rolando por lá. Esse ano a frequência do Instagram tá muito grande, então eu queria agradecer a todo mundo que acompanha diariamente por lá e por aqui também, pelo Twitter e tudo mais. Todas as redes sociais estão por aqui. Mas chega de enrolação, vamos para o que vocês vieram, que é o recap dessa última semana do FABR. A gente teve vários jogos por estaduais, tivemos também um jogo da Taça Brasil, que vai ser o primeiro que a gente vai falar. Vitória do Rio Preto Wilders por 22-15 contra a equipe do Galo Futebol Americano. Um jogo que era o que eu esperava no sentido de ser um jogo apertado, ser um jogo parelho. Foi um jogo muito bom, mas diferente do que foi a semifinal do Brasileirão do ano passado, a equipe de Rio Preto consegue sair com a vitória, né? Um bom jogo do time como um todo, a defesa aparecendo muito bem, Caravita mostrando que contra boas defesas também vai fazer um bom trabalho, teve um bom jogo, teve um momento ou outro ali de oscilação, talvez um pouco de nervosismo, mas é normal e fez um grande jogo no contexto geral. Destaque também para os dois running backs da partida, né? O Prince e o Marquinho Geller, né, da equipe do Galo. Os dois jogaram muito bem, ótimo trabalho das duas OLs para abrir para o jogo terrestre. Das anotações aqui que a gente tem para o jogo, né, o Tamarius fez seu primeiro e único jogo com a equipe do Galo Futebol Americano, menos de 50% dos passes completos, não parecia confortável jogando, né, teve ali um passe para touchdown, teve ali uma ou outra situação que ele conseguia conectar alguns passes, mas sinceramente é uma coisa que eu falei, que o Felipe falou bastante, nada do que a gente tinha visto no vídeo dava a entender que ele faria diferente do que ele fez no campo, e essa é a verdade. Eu acho que para um time como o Galo, para o adversário que também ia enfrentar, faltou, né, e ele realmente talvez não tenha o necessário, e a gente nem vai saber mais, né, porque o Galo cortou o jogador, né, ficaram sabendo, o Felipe falou muito sobre problemas extracampo, outras situações ali que podem ter acontecido, né? Mas fica aí, eu acho que um aprendizado de que nem sempre um jogador estrangeiro, nem sempre um norte-americano vai resolver seus problemas. Claro que tem situações onde eu falo que é correto investir em um, mas eu acho que o Tamarius não era o caso, não para a equipe do Galo, por exemplo. O Felipe até deu um bom exemplo de talvez em outro nível de competição, contra outros adversários ele fosse jogar bem, mas ele realmente pegou na estreia já uma defesa muito boa, muito bem montada, que a gente já vê, o Xandão tinha comentado comigo antes do primeiro jogo, uma defesa agora 4-2, né, que eu acho que é muito bom, porque agora você tem dois caras ali no interior da linha defensiva que fazem um grande trabalho, que é o Prime e o Michael, que está de volta, né, depois da lesão que ele teve ano passado, que são dois caras muito bons para trabalhar a defesa do jogo terrestre e para pressionar o quarterback. Prime teve sec, Marcos Sol chegou ali no backfield várias vezes, e eu acho que é um estilo que o Wilders já se adaptou rápido, né? E a gente sabe que mudanças na defesa podem causar ali uma estranheza, talvez um pouco mais de dificuldade para os times se ajustarem, mas o time começou muito bem, 2 jogos muito bons, né? Nenhum ponto cedido na estreia e 15 pontos só contra um ataque como o Galo, que tem os recebedores que tem, a OL que tem, muitas faltas também no jogo, né? Quase 300 jardas totais de faltas. A equipe do Wilders é uma equipe que comete muitas faltas também, não é uma novidade pra gente, é uma equipe que comete muitas faltas desde o ano passado, é algo que tem que ser trabalhado mesmo, né? É uma equipe que precisa não é nem achar motivos, é ter mais disciplina e evitar que essas coisas aconteçam, porque poderia ter custado a vitória, dependendo da situação, contra outros adversários pode custar uma vitória, pode custar uma campanha de touchdown. E das últimas anotações que eu tenho aqui, o Shelley ganhando um pouco mais de espaço nesse jogo, né? Teve um touchdown no ataque, 2 interceptações na defesa, como eu falei, ele chegou na semana do jogo contra o Avengers, então é normal que ele vá ganhando ali tempo, repetições. O David também teve uma boa recepção, gostei muito da forma como a situação que ele foi utilizado, na defesa também fazendo um trabalho interessante, e eu acho que a equipe de Rio Preto vem para mais uma temporada muito forte, né? E para a gente fechar, a importância dos Special Teams, né? Tá aqui gigante o Special Teams, Lucas Valente, era da equipe do Sorocaba Vipers, foi uma das 12 chegadas que o Wilders teve esse ano, acertou todos os field goals, teve um extra point bloqueado, mas é a importância dos special teams, a importância de você ter um cara de confiança e um cara que você sabe
que treina, que está aplicado, que está ali cuidando para ser um kicker, um punter melhor. Fez um ótimo trabalho, então parabéns para ele, para a equipe de Rio Preto, que vai encarar o Cruzeiro no dia 1 de abril. Isso interfere na SPFL, porque o Vipers tinha um jogo no dia 2 contra a equipe de Udemy Lizards, jogo que, pelo que o Ricardo Trigo me falou, vai ser adiado, não tem uma data específica ainda, mas o jogo vai ser adiado, né, para que a equipe de Rio Preto possa ter um tempo de descanso e também aproveitar para desejar melhoras para todo mundo de Rio Preto, né? A gente ficou sabendo que o ônibus deles sofreu um acidente na volta, né, de Minas. Graças a Deus está todo mundo bem. Falaram que a Esther acabou sendo a única que precisou passar por um atendimento médico, mas também está tudo bem. Então, daqui mandando todas as minhas energias positivas. Já falei com o Camargo também da equipe do Valers. Espero que esteja todo mundo bem e ainda bem que foi só um susto. Partindo agora para o outro jogo único, né, da rodada, a gente teve também no sábado, também em Minas, o jogo do Campeonato Mineiro. América Locomotiva 46, Golden Lion 0. Uma melhora desse time do América do que a gente viu nesse último jogo. Acho que o adversário também não propôs resistência para essa equipe do América. Acho que a SOL da equipe do Locomotiva ainda pode melhorar. Porém, eu tenho que enaltecer uma coisa. Assim como no primeiro jogo contra o Tigres, foi um time que no segundo tempo fisicamente dominou seu adversário. E a gente geralmente vê o contrário. A gente vê a OL cansar e a defesa começar a sobressair. Não é o que a gente está vendo desse time do América. A gente está vendo um time que no segundo tempo impõe ainda mais o seu ritmo físico. E eu acho isso formidável para o seu ataque fluir mais, para você conseguir construir placares como foi esse 46-0. Aqui algumas anotações que eu tenho. O Guti também foi uma coisa muito interessante ver ele correndo mais com a bola. Eu acho que pode ser uma alternativa também para jogos em que talvez o jogo aéreo não encaixe tão bem. Você tem um quarterback ali que pode correr e que sabe também a hora de correr com a bola, né? Então não foi um estilo de jogo correndo a qualquer custo, mas quando precisou correr fez um bom trabalho. Da equipe do Golden Lions, eu não conheço muito, mas pelo que vi muita gente falando, é uma equipe que está sempre ali desenvolvendo novos jogadores, precisando trabalhar com uma galera nova e sofreu ali com problemas de snap, o ataque não conseguiu achar ritmo, a defesa teve uma pressão ou outra, mas no geral não conseguiu trabalhar legal. E essa equipe do América aí pegou dois adversários que tinha que dominar e dominou, principalmente esse último jogo. Então a equipe do América aí mostrando uma crescente do que a gente viu ano passado, campanha de 2-0 e bem encaminhado para os playoffs do Mineiro. Bom, partindo agora para o Campeonato Paranaense, nós tivemos dois jogos nessa última rodada. A gente teve aqui o jogo entre Brown Spiders e a equipe do Curitiba Lions, 38-0 para a equipe do Brown Spiders. Um jogo muito bom para a equipe do Brown Spiders, obviamente, né? Teve um probleminha ou outro ali com o snap, eu acho que, como eu sempre falo, primeiro jogo da temporada, tem que ajustar algumas coisinhas. Julian fez um bom trabalho também, então para evitar ele perder a posse de bola por conta disso, mas é algo que tem que sim ser observado, porque quando você for encarar adversários que a defesa vai gerar pressão mais rápido, isso pode ser um problema. Então é um dos probleminhas desse jogo, mas o JP estreou muito bem. O running back veio da equipe do Spectros, aparentemente vai ser o carregador do piano desse backfield, fez um grande jogo. É um running back até um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Porque é um cara que parece ser maior, corre um pouco mais alto, mas que fez um bom trabalho, desenvolveu muito bem também o jogo com a sua linha ofensiva. Pelo que eu estou olhando aqui, é o que eu sempre falo, a gente tem anotações aqui para não esquecer tudo que eu vejo durante os jogos. Da defesa do Brown Spiders também, jogo impecável, não só pelo zero, mas porque encarou um ataque, até falando um pouco da equipe do Curitiba, que trouxe uma proposta interessante de como correr com a bola. Não necessariamente isso quer dizer que correu bem, mas que é um ataque criativo. Eu gostei, muitas variações de como correr com a bola, hora com quarterback, hora com options, hora a forma de você tentar fazer o jogo terrestre fluir, e a defesa estava ligada, estava parando, estava conseguindo forçar o erro do adversário. Para a equipe do Curitiba Lions, eu acho que no primeiro tempo fez um bom trabalho até, mas quando o seu ataque não cria ritmo, não consegue ficar em campo, fica muito complicado para a defesa. Como eu sempre falo, o Sul é um ritmo de futebol americano muito físico, então se o seu time está um pouquinho abaixo e você não consegue descansar, você vai pagar o preço em algum momento, e a equipe de Curitiba pagou esse preço por seu ataque não conseguir operar. Então vamos ver o que esperar dessas equipes. Curitiba já joga de novo essa semana, então no vídeo de prévia já vou estar falando do Lions de novo, mas a equipe do Brown Spiders estreando muito bem, 38-0. O outro jogo dessa rodada, Paraná HP 24-0 na equipe do Phantoms.
É um jogo que eu estava muito curioso para ver, porque o HP perdeu seu quarterback, perdeu seu running back, então era uma curiosidade para ver quem ia operar esse ataque. E a gente viu três quarterbacks diferentes operando esse ataque do HP no jogo, né? A gente viu três rodarem nenhum, que foi muito fora da curva. Eu achei o José, o camisa número 1, o melhor dos três, até porque, mais uma vez, dentro do FABR, a característica dele ajuda muito, né? Um braço forte, consegue correr com a bola, consegue esticar jogadas com as pernas. Então foi o que mais me chamou a atenção, mas eu acho que se você coloca os três em algum momento da partida, ou você não tem o seu número 1 muito definido, ou você ainda está testando muita coisa, tanto é que não foi nem ele que começou o jogo, né? Foi o camisa número 9, eu acabei esquecendo de anotar aqui, mas 3 jogadores rodaram, né? E a defesa, assim como eu falei da equipe do Brian Spiders, ótimo trabalho, conseguiu interceptação com o Vincentim, não dando muitos espaços para a equipe do Phantoms desenvolver seu jogo. Também tinha um quarterback móvel com o Moraes Moreira, na verdade, então conseguindo evitar que esse quarterback adversário criasse jogadas, tentasse estender jogadas. Então foi uma defesa que jogou muito bem, mas a própria equipe do Phantoms, eu acho que, considerando tudo, né, que foi um time que voltou ano passado, jogou só um regional no final do ano, fez um bom trabalho, né, com o que tinha, né? Foi o que eu até coloquei aqui. A defesa forçou erros, né, recuperou um fumble, teve uma interceptação, mas eu acho que, como eu falei de Special Teams no jogo do Valers, precisa trabalhar também Special Teams. A equipe do HP dominou nesse aspecto, não só pelo touchdown de retorno, mas como um todo mesmo. Eu acho que a equipe pode e tem que trabalhar mais esses Special Teams para que possa aí também ter e evitar, né, que o adversário consiga dominar uma dessas 3 fases do jogo. Eu reforço cada vez mais das 3 fases, você tem que ser bom nas 3, principalmente quando você está encarando uma equipe que tecnicamente é melhor ou que tem jogadores que individualmente podem fazer mais com o jogo. Indo agora para a nossa querida SPFL, tivemos 4 jogos nesse domingo, 5 times estreando. Vamos começar falando da Série Ouro, né, que todo mundo estreou, foi a abertura da Série Ouro. A gente teve aqui em São Paulo, né, lá no Centro de Treinamento Touchdown, onde eu estava, a gente teve o jogo entre Santos Tsunami e a equipe do Santo André Werewolves, 6-0 para a equipe do Santos. É uma curiosidade, né, a equipe do Santos ano passado na SPFL só ganhou um jogo e foi da mesma forma que esse jogo, com 2 field goals do Sinhu, venceu por 6-0, um ataque que não mudou muito do que a gente imaginava, né? O Baixo é o quarterback desse time esse ano, né? Mas o destaque do ataque com certeza foi o Kaká, running back, camisa número 10, que foi quem produziu muitas jardas. A OL fez um bom trabalho também, não deu muito espaço para a defesa do Werewolves gerar muita pressão em situações de passe. No jogo corrido teve várias situações onde correu bem, mas esse ataque ainda precisa ali de mais coisa, mais encaixe, mais ritmo, para que seja menos previsível, obviamente, e que também marque pontos, né? No final das contas, você posicionou o seu kicker 2 vezes, mas falta mais quando você for encarar adversários mais qualificados como Vipers, como outras equipes dentro dessa série Ouro, né? A própria equipe de Cruzeiro, que a gente vai falar na sequência. E para a equipe do Werewolves, eu gostei que o time realmente está mudando esse ataque. A gente tinha ano passado 2 running backs muito pesados, que eram o Bailarino e o Torresmo. Esse ano a gente já viu o Querubim, que é um cara menor, mais rápido, com mais potencial para quebrar tackles, para sair de marcadores, que fez um bom trabalho, fez um bom jogo, mas a equipe não soube finalizar. 2 interceptações, vários erros nos special teams, né? 2 punts que a equipe entregou a bola de volta para a equipe do Santos, faltas em terceiras descidas da defesa que mantiveram o ataque adversário em campo. E é isso, eu acho que é finalizar melhor. Eu falei até ali na hora que o Santos poderia ter ganhado por mais se tivesse ajustado detalhes, o Werewolves poderia ter ganhado o jogo se tivesse ajustado detalhes. Então eu acho que é um jogo para as duas equipes olharem mais o negativo do que o positivo, porque acho que as duas ainda precisam de muito mais para brigar para o playoff, para brigar por uma vaga nas finais, para almejar a série Diamante. Indo agora para o jogo entre Cruzeiro Guardians e Franca Carrascos, 32-14 para a equipe de Cruzeiro. Respondida a pergunta, né, de quem é o quarterback da equipe do Cruzeiro Guardians, é o Fonseca mesmo, que já fez um pouco dessa função ano passado. Era o cara que eu imaginava, pelas conversas também que eu tive com o Monção da equipe do Guardians, parecia ser o cara que ia ser o titular mesmo. E assim, sistematicamente falando, não mudou muito do que a gente viu ano passado no estilo do ataque jogar.
Eu acho que o Fonseca é um quarterback diferente do que era o Monção, mas o estilo não muda, né? É um estilo de jogo que não arrisca demais, onde os recebedores conseguem produzir muito após a recepção. O Fonseca traz um pouquinho mais de elemento terrestre, mas ainda não vi muito disso. Acho que quando ele tentou correr, a defesa até que conseguiu marcar legal, mas tem potencial ali para correr 5 a bola. De repente, com o passar da temporada, surgem mais oportunidades de corridas desenhadas para eles, corridas em option para ele. Mas um ataque que fez um bom trabalho, 32 pontos, né? Todos os pontos vieram do ataque. Para a equipe do Franca Carrascos, o quarterback, o João Vitor, muita capacidade para escapar de tackles, para sair do pocket, para estender jogadas, para correr com a bola, mas quando era a hora de passar a bola, efetivamente não conseguia da forma mais efetiva, sofreu, né, para fazer isso de uma forma eficaz durante todo o jogo. E a defesa de Cruzeiro, como eu sempre falo, né, uma defesa muito bem montadinha, que com o passar do jogo cresce, porém, fica a atenção de que nas duas campanhas de touchdown da equipe do Franca Carrascos tivemos muitas faltas da defesa nessas duas campanhas. Então, contra a Franca, esse monte de falta não vai te punir, porque você vai conseguir marcar muitos pontos, mas em outros jogos você pode pagar um preço muito alto por dar tantas jardas assim para o seu adversário, colocar o seu adversário em situações para pontuar. Mas no geral, uma boa estreia da equipe de Cruzeiro, é um dos meus favoritos, e na semana que vem já fiquem ligados que a gente vai ter uma atualização do Power Ranking da Série Ouro, né? Todas as equipes vão jogar, esse final de semana as 4 equipes restantes também jogam, então a gente vai poder montar o nosso Power Ranking depois da primeira rodada. Indo agora para a Série Diamante, vamos começar falando do estreante também, né? Corinthians Steamrollers venceu a equipe do Leme Lizards aqui em São Paulo por 29-14. Lee voltou, eu falei com algumas pessoas do Corinthians antes do jogo, com algumas pessoas que também cobrem futebol americano, que eu estava curioso para ver o Lee jogar, né? A gente viu ele em 2019, a gente viu ele um jogo em 2021, né, que foi aquele Summer Festival do Spartans, e ele teve, onde ele se lesionou. 2022, Matheus Torres foi no comando do ataque, e eu gostei do que eu vi. Eu acho que a gente não viu nada diferente do que o Lee pode fazer, mas eu acho que esse nada diferente, vamos dizer assim, é bom, porque 2019 foi um bom ano, ele, como sempre, distribuindo muitas bolas para os seus recebedores brilharem após a recepção. Tivemos situações de passes onde ele esticou um pouco mais a bola, né, o próprio TD do Sanca, e assim, o Sanca também aparecendo bem nesse corpo de recebedores, Camara aparecendo bem, Carioca, que é um veterano dentro daquele elenco também, talvez seja o cara de segurança em algumas situações, né, até por ser o veterano, e um ataque que flui muito bem. Ferrari sendo esse running back que consegue receber passes, inclusive teve um touchdown, uma jogada que é bem característica já desse time do Corinthians, né, que é um estilo de screen, né, vamos dizer assim, com o seu running back, a linha ofensiva toda bloqueando para ele, e um ataque que fluiu da forma como a gente esperava. Teve algumas situações em que a OL contra o passe vai ter que melhorar, mas eu acho que num grande plano geral foi um jogo bom do ataque da equipe do Corinthians. A defesa sofreu como eu imaginei que ia sofrer contra um quarterback muito móvel, que era o Jenkins, que situação corria para lá e para cá, sideline para arrancar jardas. Corridas desenhadas para ele funcionaram muito bem. O jogo terrestre de Leme, na verdade, funcionou melhor nesse jogo do que na estreia, né? Então eu acho que o Corinthians também tem que ficar de olho nessas coisinhas, porque ainda vai encarar dois times que primariamente correm muito com a bola, que são os Celotes e Avengers, e também o Rio Preto Warriors, que tem uma das melhores áreas do Brasil. Então a defesa tem que trabalhar bastante nisso. O ataque seguindo falando do ataque de Leme, um jogo bom do JT, o Michael sendo realmente o go-to guy desse ataque, o Neto também jogando bem, né, running back, que jogou na defesa e teve uma interceptação, e o Jenkins, eu acho que é aquilo, ele parece uma banda de um homem só, onde o cara tenta fazer de tudo, no ataque, na defesa, nos special teams, e aí você acaba talvez desgastando ele demais, né, algumas situações de passe onde ele pôs muita força, corridas que talvez ele poderia ter ido mais, mas que é uma situação que a equipe de Leme vai ter que trabalhar melhor, de como usar ele da melhor forma possível, se é o ideal mesmo ficar usando em repetições ele na defesa, pensando em preservar ele no ataque, mas eu acho que é um jogador muito esforçado. Pude falar com ele depois do jogo, ele parecia assim, realmente chateado e bravo com a derrota, então é um cara que aparentemente se importa com tudo que está rolando. A equipe de Leme agora tem 0-2 e o Steamrollers tem 1-0.
e a equipe do Steam aí tem um bom começo de temporada e é bom ver o Lee jogando bem. E para fechar o nosso vídeo, vamos falar do que foi possivelmente o melhor jogo que a gente teve da SPFL até agora. O Ocelotes 31-30 contra o São Bernardo Avengers, o Ocelotes agora 2-0, o Avengers 0-2. E eu gostaria de falar que esse é o tipo de jogo que eu falava do Avengers lá no final do ano, final do ano passado e começo desse ano. Não é sobre ganhar jogos, é sobre você jogar bem, é sobre você mostrar que dá. Dava para o Avengers ter ganhado esse jogo? Dava, com certeza dava. 1 ponto de diferença, só que o Avengers comete os mesmos erros de Special Team. Tentou um primeiro extra point que não deu certo, depois arriscou 2 conversões e não conseguiu. No momento decisivo da partida tentou ir para um extra point depois de não ter tentado mais o jogo inteiro, não conseguiu. E a equipe do Ocelotes, que não tem nada a ver com isso, tirou vantagem e venceu o jogo. Mas, de uma forma geral, o Ocelotes dominou o primeiro tempo. Mais uma vez, eu vou ser repetitivo, mas eu tenho que ser. O Derão Passador é um ser humano diferente do Derão Corredor. O Derão Corredor é um cara muito bom, é um cara que pode produzir muito, é um cara que quebra tackles, é um cara que tem uma garra enorme. E o Derão Passador é um cara que você vai ter que trabalhar muito, muita coisa tem que dar certo para que ele consiga operar esse ataque pelo ar. E pelo ar a defesa de São Bernardo fez um bom trabalho para parar esse time do Ocelotes. A defesa, na verdade, a gente tem que elogiar, né? Foram 4 fumbles forçados, né? Praticamente nenhum passe cedido. Então, um jogo que a defesa, apesar dos 31 pontos, conseguiu em muitos momentos manter a equipe do Avengers na partida. O ataque no primeiro tempo com o Beto não conseguiu render muito legal, a campanha do touchdown já começou no campo de ataque. A dupla Marco Aurélio Noé vai se entrosando, os dois estão conseguindo ter espaço, os dois estão conseguindo ter repetição, e isso é muito bom para que os dois possam mostrar muito trabalho. O jogo aéreo apareceu mais no segundo tempo com o Cauê, conectando com o Prince para um touchdown, e o Cauê é um passador melhor que o Beto, né, na minha opinião. Queria entender até um pouco mais como está funcionando essa dinâmica do porquê o Beto começa e o Cauê eventualmente entra, se é uma estratégia para o Beto ter repetição, se é alguma coisa específica com o Cauê, mas que são perguntas que a gente pode até tirar com a equipe do Avengers na próxima partida, de repente falando com o Quirino, que é o head coach. E uma coisa que eu não mencionei no primeiro jogo, né? A equipe de São Bernardo que não tem mais o Serdar como head coach, né? Então, no momento que o time foi para a Série Diamante, acabou perdendo o cara que era o head coach desde que o time foi fundado. E não sei, né, o quanto isso está influenciando dentro do elenco, mas você ter um head coach diferente, com certeza ali muda talvez alguma coisinha na forma de falar com os jogadores, na forma de lidar na hora do jogo e até na tomada de decisão, que nesse caso, né, pode ter custado caro por ter sido uma partida de 1 ponto. Só para dar uma olhada aqui se não teve nenhuma coisa que eu esqueci. Eu acho que não, né? Eu acho que é bem esse jogo mesmo que a gente estava falando. A defesa da equipe do Ocelotes fisicamente é uma defesa muito intensa, mas sofreu contra 2 caras que tem muita capacidade de quebrar tackles, de fugir, de escapar, de ir para lá e para cá, mas que fez um jogo para vencer o jogo, né? Basicamente, o primeiro tempo da defesa permitiu que no segundo tempo fosse suficiente para ganhar o jogo, e eu acho que é isso, né? As 2 equipes têm mais 2 jogos, o Ocelotes está bem encaminhado para os playoffs, né? Tem que encarar Corinthians e encarar o Vailers. Eu acho que mesmo que perca os 2 jogos restantes, não perde mais vaga nos playoffs, né? Acho que dá para passar com 2-2, pelo menos no 3º lugar. E para a equipe do Avengers fica complicado, porque você tem aí Steamrollers pela frente, Leme pela frente, que você tem que ganhar os 2 jogos para sonhar com os playoffs. Eu acho que são 2 jogos com elementos para que São Bernardo possa vencer, mas que vai ter que melhorar detalhezinhos tanto do primeiro quanto do segundo jogo. Bom, pessoal, mais um vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, falar tudo o que vocês estão achando dessas análises, das competições, coisas que eu posso fazer de diferente aqui no canal. Sei que é complicado, né? Muita coisa diferente está indo lá para o Instagram, mas eu quero trazer algumas coisas para cá também, de futebol americano, de FABR, de NFL, de college, de beisebol, de tudo mais. Então, deixa aqui nos comentários. Fiquem ligados que ainda essa semana a gente vai ter pelo menos mais um conteúdinho aqui no YouTube, que vai ser a prévia da rodada, né? Então, fiquem ligados, tamo junto e até a próxima.